paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Hoje nós vamos ler e refletir a parábola O Rico e o Lázaro, que o nosso Senhor Jesus nos deixou. Você já se perguntou o que acontece após a morte? Essa é uma pergunta que acompanha a humanidade. E o nosso Senhor Jesus, nessa parábola, ele nos mostra, ele como que abre o véu, abre a cortina e satisfaz, de certa forma, uma das curiosidades que são mais importantes na vida da humanidade. E aqui nós vamos ver que o nosso Senhor Jesus ensina que existe consciência após a morte. O nosso Senhor Jesus ensina que aqueles que morrem têm dois destinos: ou eles vão para um lugar de sofrimento, ou eles vão para um lugar de felicidade, de alegria, e que esse destino após a morte ele não pode ser alterado. Ele também ensina que nós devemos nos guiar pela Bíblia, pela palavra de Deus. Então vamos ler. Pegue a sua Bíblia e leia comigo. É Lucas 16, a partir do versículo 19. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19. Diz assim: Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou atormentado muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Além disso, entre você e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Essa parábola é rica em ensinamento, né? O primeiro ensinamento dessa parábola é que a riqueza aqui na terra não se transmite lá no céu. Os antigos egípcios, eles construíram as pirâmides que hoje é admirada por nós, e aquelas pirâmides elas eram, na verdade, túmulos dos faraós. E quando um faraó morria, eles acreditavam na vida após a morte, mas acreditavam que o faraó ia levar suas riquezas para o mundo dos mortos. Então, ali colocava-se os tesouros, alguns empregados tinham que morrer junto com ele para o servi-lo no mundo futuro. E é interessante que também, dentro do cristianismo, tem muita gente que acredita que se alguém é rico, alguém é rico financeiramente, tem dinheiro, é próspero, é porque ele está bem com Deus. E essa parábola mostra que nem sempre, na concepção judaica, quem deveria estar no lugar, no paraíso, no lugar de alegria, seria justamente o rico, porque este que seria o que está bem com Deus. Mas aqui o nosso Senhor Jesus, ele inverte, né? Ele mostra o seguinte: um homem vivia luxuosamente, ele vestia púrpura, comia comida boa, e o outro mendigava na porta da sua casa, tinha a perna cheia de feridas,
E certamente até foi colocado ali porque talvez até achassem que, olha, esse homem rico vai dar alguma coisa para ele, mas não, né? Ele não fez nada diante dessa situação. Então a teologia da prosperidade passa essa ideia, né, de quem é rico está bem com Deus. Nós vemos também lá em Apocalipse que a igreja de Laodiceia era rica, mas o Senhor repreende aquela igreja. Já a igreja de Esmirna era pobre materialmente, mas rico espiritualmente. Então, os bens materiais não dizem a respeito da fé de uma pessoa. Existem pobres que estão bem com Deus, existem ricos que estão bem com Deus, existem pobres que estão mal com Deus e ricos que estão mal com Deus. Nós não podemos julgar a fé de uma pessoa pela sua conta bancária. Tá certo? Então aqui quem foi para o céu foi justamente o pobre, né? O mendigo. E o rico não, ele foi para um lugar de tormento. Outra coisa que o nosso Senhor Jesus aqui nos mostra é que existe sim consciência após a morte. Muitos pensam que o corpo é a única realidade, mas não é. O nosso Senhor Jesus, ele disse, não temas aquele que pode matar o corpo e depois nada pode fazer. Tema a Deus que, além de matar o corpo, pode lançar a alma no inferno. Então existe algo sim que sobrevive à morte. E aqui os dois morreram e estavam conscientes da sua situação. E o rico, num lugar de tormento, ele queria mudar a sua situação. E aqui também o nosso Senhor Jesus mostra que após a morte você não muda a sua situação. Se você morreu condenado, você está condenado. Se você morreu salvo, você está salvo. Não tem como mudar a situação. A Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz o seguinte: ao homem foi dado morrer uma só vez, depois disso segue-se o juízo. É importante que você tome atitudes corretas enquanto você está vivo, para não parar nesse lugar de tormento. Você precisa, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados e não creu em Jesus Cristo como seu Salvador, você precisa fazer para que você possa, após a morte, estar num lugar de alegria, num lugar de repouso e não num lugar de sofrimento. Aqui também, né, mostra que não é possível, o Senhor não permite que alguém dos mortos vá passar mensagem para os vivos. Aliás, o rico queria que alguém do mundo dos mortos fosse orientar os seus parentes e Abraão não permitiu, disse que não era possível. Olha, a crença básica do Espiritismo é que existe possibilidade de comunicação entre vivos e mortos. A Bíblia condena tal prática, não porque ela seja possível, não, a Bíblia condena porque é impossível, porque se você fizer isso, você vai ser enganado por um espírito enganador e não por o espírito do morto que você procura. Aliás, você não deve procurar conselho, você não deve procurar luz para o seu caminho espiritual nos mortos, porque a Bíblia também diz que os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos nada sabem. Você deve buscar orientação na lei e nos profetas, ou seja, Jesus. Ele disse: olha, se os seus familiares querem alcançar o caminho da salvação, eles têm que dar ouvido para aquilo que Moisés falou, porque Moisés foi ordenado por Deus e os profetas. Então, consulte a Bíblia, consulte a mensagem que Deus deixou para você. Os apóstolos de Jesus Cristo escreveram um Novo Testamento para orientar a nossa vida. A Bíblia, ela põe luz para o nosso caminho. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Muitas vezes nós erramos porque andamos no escuro e não consultamos a palavra de Deus. Então tenha a palavra de Deus como o seu guia para a sua vida espiritual, para que você possa tomar decisões corretas. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Coloque diante de Deus seus problemas, suas necessidades. Se você está enfermo, nós vamos orar e o Senhor Deus vai operar na sua vida. Amém? Se você deseja algo de Deus, uma libertação,
uma porta de emprego. Nós vamos orar agora. Feche seus olhos e ora comigo. Senhor Deus, te agradecemos por essa palavra, que nós possamos, Pai, nos guiar pela Tua palavra, pela Tua revelação. Te peço, Pai amado, por aqueles irmãos que estão enfermos, que Tu possa curar para a glória do Teu santo e poderoso nome. Te peço, Pai, pelos irmãos que estão desempregados, que precisam do emprego. Abre uma porta de emprego, Pai amado, para a honra e glória do Teu nome. Te peço por aqueles, Pai, que clamam pela libertação de um vício, que Tu possa libertar para a glória do Teu santo nome. Abençoa o nosso país, abençoa a nossa nação, afasta essa pandemia, grande Deus, abençoa as autoridades para que possam tomar decisões corretas e sábias. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até semana que vem, com mais uma parábola que o nosso Senhor Jesus proferiu.